usar o método dos multiplicadores de Lagrange. Por que é indicativo que você vai usar Lagrange? Porque você tem uma restrição aqui no seu problema, beleza? Então, para usar Lagrange é o seguinte: a gente tem a função de restrição g de xy, que ela é dada por x mais 2y menos 3, e a gente tem a nossa função f de xy, que ela é dada por x ao cubo mais y ao cubo menos 3x menos 3y, beleza? Então, para a gente usar Lagrange, é só a gente fazer o seguinte: calcula o gradiente da f iguala a um múltiplo do gradiente da nossa função g de restrição, sujeita a nossa restrição, né? X mais 2y igual a 3. Então, primeiramente a gente resolve esse sisteminha aqui e a gente vai achar pontos x e y, né? Através da substituição na nossa restrição, beleza? Então, a gente vai achar aqui um conjunto de pontos xy, x1, y2, x2, y2 e assim por diante. Depois que a gente achou esse conjunto de pontos, é só substituí-los na nossa função f. Como ele quer o ponto de mínimo, o menor dos valores, será então o nosso ponto de mínimo. Então, basicamente, é a gente resolver esse sistema aqui, ok? Dá uma pausa, tenta resolver e se não conseguir, volta para cá. Então, vamos lá. O gradiente da nossa função f, ele vai ser dado por 3x ao quadrado menos 3 na primeira entrada, na segunda entrada 3y ao quadrado menos 3. O gradiente da nossa função g, lembrando que a função g é dada por essa expressão, né? O gradiente vai ser na primeira entrada derivando com relação a x é 1 e na segunda entrada derivando com relação a y é 2. Ok? Então, o nosso sistema, onde o gradiente de f é múltiplo do gradiente de g, ele vai ser dado pelo seguinte: 3x ao quadrado menos 3, 3y ao quadrado menos 3 é igual a lambda e a 2 lambda. Portanto, vamos ter o seguinte sistema: 3x ao quadrado menos 3 igual a lambda, 3y ao quadrado menos 3 igual a 2 lambda, e a nossa restrição, que era dada por x mais 2y igual a 3. Então, vamos nos preocupar somente em resolver esse sistema aqui. Então, pessoal, aqui a gente tem a primeira, a segunda e a terceira equação. Da terceira equação, a gente pode fazer o seguinte, ó, x igual a 3 menos 2y. E da minha primeira equação, nós podemos substituir esse x. Então, fica 3 vezes 3 menos 2y menos 3 é igual a lambda. A priori aqui, a gente vai depender de y, né, nessa equação, e de lambda. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse lambda daqui, da equação 2, isolar e substituir ele aqui. Então, vamos dar um jeitinho aqui, né? Isso aqui está elevado ao quadrado. Então, daqui da equação 1, vamos ficar com 3 vezes 9 menos 12y mais 4y ao quadrado, menos 3 igual a lambda. Fazendo aqui a distributividade, né? A gente tem essa expressão aqui. Como eu havia dito, a gente não utilizou ainda a equação 2. Então, justamente, vamos isolar o lambda na equação 2 e substituir ele aqui. Aí, vamos ficar com a equação somente em termos de y, ok? Então, da equação 2, o que é que a gente tem? Que lambda é igual a 3y ao quadrado menos 3 sobre 2. Substituindo aqui, pessoal, a gente vai ter, então, 3y ao quadrado menos 3 sobre 2. E, portanto, vamos ter 24y ao quadrado menos 72y mais 48 é igual a 3y ao quadrado menos 3, ou seja, ficar aqui com a equação de segundo grau. Para encontrar as raízes, soma o produto ou então a fórmula de Bhaskara. Portanto, aqui as nossas raízes vão ser y igual a 1 ou y igual a 17 sobre 7. Beleza? E aí devemos encontrar também o nosso correspondente x. Então, por exemplo, eu vou pegar aí esse y aqui e substituir na nossa restrição, tá? Então, fazendo isso, nossa restrição é a equação 3. Vou chegar nesses dois pontos. Para y igual a 1 na restrição, o x é 1. E para y igual a 17 sobre 7,
o nosso x vai ser igual a menos 13/7, substituindo na restrição. Bom, agora é só pegar esses pontos e substituir na nossa função f. Então, fazendo essa substituição, a gente chega aqui, f de P1, ou seja, f de 1, dá o valor menos 4, e f de P2 nos dá aí o valor aproximadamente 6, tá? Portanto, como ele quer o ponto de mínimo, a gente vai ficar com esse valor de menos 4, ou seja, com o ponto em 1, ok? Portanto, o gabarito aqui é a letra A.